Oi, pessoal! Eu sou a educadora Maria do Mova São Carlos e hoje nós teremos a nossa aula introdutória da disciplina de Ciências. O tema de hoje será a história da ciência. Você sabe o que significa a palavra ciência? Ela deriva do latim scientia, que significa saber. Vamos escrever ciência. C I E acento circunflexo N C I A. Ciência. Mas o que é a ciência? De acordo com as fontes na internet e dos dicionários, a ciência é todo o conhecimento adquirido através da observação, identificação, pesquisa e experimentação, que é sistematizado de acordo com as normas científicas sobre determinado objeto. E como ela surgiu? A ciência surgiu na Grécia Antiga, há muito tempo atrás. E algumas figuras, algumas pessoas merecem destaques, como Tales de Mileto e Aristóteles, que aí estão esculturas dos bustos dessas pessoas. Mas muitos consideram que o primeiro cientista do mundo foi Abu Ali Hassan ibn Haytham, também chamado, em seu nome latim, Alhazen. Ele foi considerado o primeiro cientista do mundo, como eu já disse para vocês, e nasceu em Basra, onde é o atual Iraque, em 1965 d.C. Ele morreu no ano de 1040 no Cairo, no atual Egito, e foi um dos primeiros cientistas a estudar as características da luz. Alhazen, ele se diferencia das pessoas que vieram anteriormente a ele por utilizar um método científico, usar uma sistematização do conhecimento baseada em normas científicas. E aí, após a Idade Média, passando para o período do Renascimento, o antropocentrismo ganhou força, as ideias em que o ser humano atuava como centro do universo e também a ciência passou a ser amplamente pautada na razão. E aí, uma pessoa muito importante, figura importantíssima como cientista do Renascimento foi Galileu Galilei, que é conhecido como o pai da ciência moderna. Vamos escrever Galileu Galilei? Bom, primeiro aqui em cima vamos escrever Galileu. G A L I L novamente E U. Galileu. Agora vamos escrever o sobrenome dele, que é bem parecido com o nome. Com G, A, L, I, L, E, I. Galileu Galilei. As palavras só se diferem na última letra, ó. Aqui é um U e um I. Bom, mas por que ele foi tão importante para a ciência moderna? Assim como Copérnico, que é uma pessoa também muito importante para a ciência, ele criou um dos primeiros telescópios, que é um instrumento utilizado para ver o céu, as estrelas, os planetas. E, utilizando esse instrumento, ele percebeu que a Terra não era o centro do universo. Então, ele fez a oposição ao geocentrismo, que é geo, terra, centrismo, centro. Então, a Terra como centro. Ele se opôs a essa ideia.
Só que ele teve que negar por muito tempo essa teoria dele para não ser condenado à fogueira pela Igreja Católica. E também ele desenvolveu muitos conceitos científicos, como de aceleração, inércia, força. Falando um pouco da ciência no Brasil, quem é considerado o primeiro cientista brasileiro é Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Ele era conhecido como Padre Voador e ele fez a criação do balão de ar quente em 1709. Aí nós temos um projeto dele de balão. Agora, passando para o assunto de desenvolvimento da ciência, para que esse desenvolvimento aconteça, é muito importante que a gente valorize e lute pelas universidades. Aqui no Brasil, principalmente as universidades públicas, que são as principais produtoras de ciência. E quando se produz ciência numa universidade pública, ela é de fato um patrimônio da humanidade, um patrimônio público. E qual é a importância da ciência para a humanidade? A ciência, ela permite que o ser humano tenha uma melhor compreensão da natureza que o cerca. Então, ele vai compreender melhor a natureza que está em volta dele e isso vai trazer condições de melhor qualidade de vida para ele. Ele vai fazer maiores descobertas e aí vai viver melhor. E isso culmina, vai ter como consequência um avanço na sociedade. Então, os avanços na sociedade, muitas vezes, é a ciência que está por trás disso. Aí, nós temos uma foto da portaria da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e da USP, a Universidade de São Paulo de São Carlos. E aí são alguns exemplos da importância da ciência para o mundo. Primeiro, um raio-x, que é importantíssimo, foi uma descoberta importantíssima que permite a visão interior do ser humano, para ver se tem alguma fratura. E aí também, aí tem um pássaro que conseguiu ter uma prótese agora para continuar a sua vida. Ele provavelmente perdeu o bico e agora ele tem uma prótese que vai atuar como substituta desse bico para que ele continue a sua vida. Quando a gente pensa em ciência, em cientista, normalmente pelo senso comum, a gente logo imagina um homem em um laboratório, mas as mulheres cientistas sempre existiram e elas foram importantíssimas e também são importantíssimas para o desenvolvimento da ciência. Então, elas foram apagadas durante o tempo por causa do preconceito de gênero. E eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês de mulheres cientistas que marcaram a história. Primeiro, Marie Curie, que foi quem descobriu a radioatividade, importantíssima para a história, e também a Kate Bowman, que foi a primeira pessoa que conseguiu divulgar imagens de um buraco negro. E também existem mulheres cientistas brasileiras importantíssimas para o desenvolvimento da ciência. Primeiro, eu trouxe para vocês o exemplo de Graziela Maciel Barroso, que é uma bióloga muito famosa na área da botânica. Ela começou a estudar com 30 anos e tem livros de referências internacionais sobre botânica. Ela é homenageada internacionalmente nessa área. E também Nise da Silveira, uma médica psiquiatra muito importante na luta antimanicomial. Ela lutou para que os manicômios acabassem no Brasil e que as pessoas com questões psicossociais fossem tratadas igual pessoas, de fato, que tivessem a oportunidade de viver em sociedade. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre nomes científicos. Você já deve ter ouvido falar sobre os nomes científicos, né? E por que nós usamos eles? Nós usamos eles para classificar os seres vivos e não vivos. E dar nomes científicos chama-se taxonomia. E por que não é? Agora, mudando um pouco de assunto, nós vamos falar sobre os nomes científicos. Você já deve ter ouvido falar sobre eles. E por que nós usamos os nomes científicos? Nós usamos para classificar os seres vivos e não vivos. E essa subcategoria dentro da ciência chama-se taxonomia. Por que taxonomia? Taxo significa grupo
e nomia significa dar nomes. Portanto, a taxonomia é um campo da ciência de dar nomes científicos a seres vivos e não vivos. Quem foi responsável pela criação da taxonomia foi o naturalista Carlos Linneu. E a taxonomia utiliza os termos em latim. Por que utiliza o latim? Primeiro, porque é uma língua de uso global, pois a Igreja Católica ainda utiliza muito ela, e depois porque é uma língua morta, então ela não sofre modificações. Agora, vou sugerir uma atividade para vocês. Pensem em algo que a ciência tenha melhorado na sua vida. E aí, você manda uma mensagem de texto ou de voz para o seu educador ou no grupo da sala sobre essa coisa que a ciência melhorou na sua vida. Quando eu penso em coisas que a ciência melhorou na minha vida, eu penso no celular, no smartphone, que me auxilia muito a manter contato agora com as pessoas durante a pandemia, e também o óculos, que eu tenho um grau de miopia muito alto, então sem o óculos eu não enxergaria praticamente nada. Bom, essa foi uma aula da disciplina de Ciências no Mova São Carlos. Espero que vocês tenham gostado, compreendido o conteúdo e que estejam conosco na próxima aula. Até mais!